Ok. Vamos lá conversar um pouco sobre percussão. Vou compartilhar minha tela. Compartilhando. Ok. Percussão. Gente, percussão seria o quê? Não sei se vocês vieram de tórax, por exemplo, a percussão é o ato de percutir, né? Ou seja, é importante primeiro essa semiotécnica, que a gente precisa fazer um anteparo com a mão, normalmente o dedo do meio, e o braço ficar parado e só articular o punho, ou seja, desmunhecar mesmo. E fazer um martelinho com a ponta do dedo. Então, essa semiotécnica de você fazer só a articulação do punho vai interferir muito na qualidade do som dessa percussão. Se fizer assim, é errado, e se não fizer na ponta do dedo, também é errado. Tá? Na ponta do dedo também não é errado. Então, é desmunhecando para fazer efeito martelinho na ponta do dedo, no anteparo do dedo do meio, e afastar os outros. Ok? Essa semiotécnica a gente vai amarrar isso também no encontro presencial. É importante, é uma observação importante. Percussão, o que a gente precisa fazer? Tem a percussão, propriamente dita, e aqui 9 quadrantes, ok? Tem a pesquisa do espaço de Traub, e a chamada hepatimetria. Então, são essas etapas aqui da percussão. Percussão, a gente vai fazer em 9 quadrantes, né? E percussão a gente quer avaliar o quê? A gente quer avaliar timpanismo e maciçez. Timpanismo e maciçez. O timpanismo, óbvio, relacionado com o gás, né, com ar, maciçez com massa, com sólido, com líquido. Né? Vou botar minha mãozinha aqui. O abdômen, ele na verdade, quanto à percussão, ele é heterogêneo de forma normal. Então, não existe um padrão normal assim, hipertimpânico, timpânico ou maciço. O normal é ter áreas de timpanismo, áreas de maciçez. Então, região de loja hepática normalmente pode ser maciça por causa do fígado. Flanco esquerdo, fossa ilíaca esquerda pode ser maciça porque é o final do intestino, né, onde está acumulado as fezes. Região periumbilical pode ser timpânica por causa da questão das alças jejunais e ileais, jejum e ileais, né, que tem acúmulo de gás. Então, do ponto de vista clínico, vai chamar a atenção para a gente, como examinador, se houver a homogeneização. De repente a gente pega um abdômen todo maciço, ou todo timpânico, isso é que vai chamar a atenção da gente. Então, um todo maciço, por exemplo, um paciente com aqueles tipos de abdômen que a gente viu, batráqueo, globoso, né? A gente, se for às custas de tanto de líquido quanto de massa, vai dar uma maciçez difusa. Né? Um tumor enorme vai dar uma maciçez difusa. O paciente ascítico, ele tende a ser maciço. Que a gente vai falar depois disso nos sinais de ascite, mas vai ser uma percussão homogênea maciça. Agora, o timpanismo generalizado também é patológico. Né? De novo, a questão da obstrução intestinal. A obstrução intestinal dá a parada de eliminação de gases e fezes, a barriga distende, o abdômen fica distendido às custas principalmente de gás. E a barriga vai parecer um tamborzinho. Você fazer a percussão vai estar
timpânico de forma homogênea e difusa. Dependendo do nível da obstrução, pode ser uma distância curta de fezes, né? Pode dar, então, uma maciez difusa. Pode ocorrer isso na obstrução também, mas é mais comum dar um timpanismo difuso nesse abdômen distendido por causa da obstrução intestinal. Então, mais uma vez, o exemplo de doenças de abdômen agudo. Ok? Então, a gente vai fazer essa percussão em 9 quadrantes, lembrando aqui do jogo da velha, querendo avaliar essas questões. O espaço de Traube, o que seria o espaço de Traube? O espaço de Traube é um espaço que a semiologia criou de forma virtual e a gente precisa delimitar ele antes. Delimitar o espaço. O espaço de Traube, então, tem uma delimitação que é o apêndice tifoide, o rebordo costal, linha axilar anterior e o sexto espaço intercostal. Vocês vão ver na oficina de cardiovascular que o quinto espaço intercostal é onde está o ictus cordis, né? Ictus cordis. Mas para a gente aqui vai ser o sexto espaço intercostal. Como é que a gente acha esses espaços intercostais? O manúbrio, que é um acidente ósseo do externo, ele está na altura do segundo espaço intercostal. A gente vai vir contando segundo, terceiro, quarto, quinto. Normalmente está embaixo do mamilo na mulher, no homem, e o sexto está logo embaixo. Então, esse limite superior é o sexto. Acabei não botando isso aqui. O limite superior é o sexto espaço intercostal, linha axilar anterior, rebordo costal e apêndice tifoide. Sexto espaço intercostal, linha axilar anterior, rebordo costal e apêndice tifoide. E aí a gente vai percutir dois espaços intercostais, ou um, dentro desse triângulo virtual que a gente chama de espaço de Traube. Qual vai ser a importância disso? O espaço de Traube ele é uma topografia de fundo gástrico. O fundo gástrico normalmente ele tem gás. Então, como ele tem gás, então quando a gente percutir esse espaço, a gente espera ele timpânico ou maciço. Na verdade, timpânico, né? Por causa da questão do gás. Então, o normal é ele ser timpânico e a gente normalmente chama de Traube livre. Traube livre, tá? Mas se a gente percute e está maciço, aí isso pode indicar patologia. Primeiro, pode indicar que o paciente está num período pós-prandial, né? O estômago cheio, esse espaço no fundo de gás tende a diminuir ou desaparecer. Saber se ele está no período pós-prandial. Isso não é patológico. O que pode acontecer de forma patológica? Hiperesplenismo ou esplenomegalia, né? Que é a parte mais importante, esplenomegalia. Pode ser uma esplenomegalia que ainda não está palpável na palpação profunda naqueles métodos. O baço cresceu e velou o Traube, deixou ele maciço. Pode ser um CA gástrico. Um CA gástrico principalmente localizado na região de fundo, onde está o gás. Então, não vai ter mais o gás como deveria ter. Pode velar um pouco. Ok? Patologias hepáticas em que empurra, né? Vou botar com outra cor. Empurra a parte do fígado, estômago para a esquerda, então uma hepatomegalia ou uma massa tumoral que vai empurrar para esse lado, vai velar a Traube. E até derrame pleural esquerdo. Derrame pleural esquerdo. Pode também velar Traube, deixar o Traube velado. A parte mais importante é a questão mesmo da esplenomegalia, né?
Então, é um sinal a mais para avaliação de esplenomegalia. Então, por isso que é a importância do espaço de Traub. Ok. Vamos falar de hepatimetria. O que é hepatimetria? Hepatimetria é mensurar o fígado. Então, para a gente medir o fígado, e aqui a gente vai fazer uma hepatimetria às custas de lobo direito, tá? Uma hepatimetria às custas de lobo direito, a gente precisa delimitar o limite superior e o inferior. Isso é meio óbvio, né? Então, assim, a gente vai precisar delimitar esse limite inferior e o limite inferior, o limite superior e o limite inferior. Ok? A gente vai saber onde está o limite superior, o limite inferior do lobo direito, vamos medir, temos a hepatimetria. Ok? Então, um fígado normal tem 6 a 8 até 12 centímetros. Essa é uma hepatimetria normal. E então, como que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos falar do limite inferior, tá? Depois nós vamos falar como é que a gente delimita o limite superior. Para a gente encontrar o limite inferior, é a explicação agora no momento por que eu prefiro fazer a percussão depois da palpação. Por quê? Porque se a gente fez a palpação anteriormente, na verdade nós já estamos sabendo qual é esse limite inferior. Se o fígado está aumentado, a gente já sabe onde ele está terminando. A gente, se quiser, a gente pode fazer o método com a percussão. Fazer uma percussão da fossa ilíaca direita e vamos subindo em direção ao hipocôndrio esquerdo. Em direção ao hipocôndrio direito, desculpa. Fossa ilíaca direita e hipocôndrio direito. Então, vai estar timpânico, timpânico, percussão, timpânico, timpânico. Quando ficar maciço, pronto, achamos o limite do fígado. Então, o método pela percussão a gente pode fazer. Mas se a gente fez a palpação antes, a gente já sabe primeiro se o fígado está aumentado e até onde ele está indo. Então a gente já sabe o limite inferior dele. A gente pode confirmar então com a percussão. O lugar que mudar timpanismo para maciez, o fígado ele é maciço, né? Esse vai ser o nosso limite inferior. Então o limite inferior ele é tranquilo. E aí eu expliquei por que eu prefiro fazer a percussão depois da palpação, já que a gente falou que palpação e percussão, tecnicamente, se pode fazer um antes do outro. Agora vamos falar do limite superior. Como é que a gente vai achar o limite superior? E aí a gente vai precisar voltar naquela explicação, né? Manúbrio, o acidente do externo, está na altura do segundo espaço intercostal. Nós vamos percutir seguindo normalmente a linha hemiclavicular. Percutindo o espaço intercostal para o espaço intercostal. Vocês vão ver na oficina de tórax que o tórax, na percussão, ele é, claro, atimpânico, né? E claro, essa que é a descrição normal. Nós podemos até considerar aqui, como a gente não está falando de oficina de tórax, que ele é um timpânico, só para a gente diferenciar dois tipos de padrão. Mas aí vocês concordam comigo que o tórax ele vai ser timpânico, ele não vai ser maciço. Mas ele é atimpânico, claro. Vocês concordam comigo que a gente vai percutindo o espaço intercostal por espaço intercostal. Lembra, a gente está seguindo linha hemiclavicular vindo do segundo espaço intercostal que a gente viu que está na altura do manúbrio. Ok? E aí a gente está medindo. Segundo, terceiro, quarto. Aqui está timpânico, timpânico, timpânico. Quando ficar maciço, esse vai ser o limite superior. Então a gente explica aqui timpânico para maciço só para ser didático, que é uma mudança de padrão da percussão. Mas a gente sabe que o tórax ele é um claro atimpânico. Vocês vão aprender isso. E os livros falam que aqui nessa mudança é uma submaciçez. Mas sério, gente, são nuances que realmente
são coisas somente que os semiotas antigos percebiam, né? O importante é a gente perceber, e na oficina eu vou querer que todos vocês percebam essa mudança no limite superior do fígado, de atimpânico, de timpanismo para maciçez, tá? Para a gente saber onde está o limite superior. Aí, ok, sabemos o inferior, superior, vamos pegar uma fita métrica e medir. Ok? Temos então a nossa hepatimetria. Agora, gente, uma observação com relação a isso vai ser a questão da mulher. Por quê? A mama não pode ser percutida. É completamente errado. Não se percute mama. Como está aqui, ó, não se percute. Se é uma paciente feminino, não se percute mama. Ok? Na mulher, como que a gente pode fazer? Existem aí duas soluções. Primeiro, se a mulher tem uma mama pequena, como acontece nas mulheres mais jovens, a gente pode tentar começar a percussão na prega mamária, que ele é o quinto espaço intercostal. Ou seja, embaixo do seio, né? E sabendo que a gente vai começar a percuti-la, já pode mudar logo o som. Com um esforço, né? Uma tentativa de achar o limite superior. Ok? Essa é uma solução que pode ser feita. Começar a percutir do quinto espaço intercostal. Opa, quinto espaço intercostal. A outra solução, nas mulheres mais velhas, e às vezes obesas, que têm mamas grandes, aí vai ficar impossível fazer o limite superior. Isso é impossível. E como é que vai ser então? Se essa paciente, mulher obesa, mama grande, tiver um hepatomegalia, a gente vai contar abaixo do rebordo costal. E na descrição do prontuário vai ficar assim, 4 centímetros abaixo do rebordo costal. Vai ficar subentendido que não foi possível fazer hepatimetria, porque não foi possível delimitar o limite superior. Tá bom? Então, para a gente terminar nossa percussão, a gente precisa falar, como está tendo nas outras etapas, de alguns sinais. Aqui a gente vai falar de dois sinais, de Jober e sinal. Jober e sinais de Torrisolmi. Tá. Vamos explicar o que seriam esses sinais. Para a gente poder visualizar melhor o sinal de Jober, vamos só fazer um en passant bem light sobre raio-x, que não é o objetivo do curso de vocês, no momento. Esse é um raio-x de tórax normal em PA. Por que eu estou mostrando um raio-x de tórax na oficina de abdômen? Porque o raio-x de tórax, ele mostra o andar superior do abdômen. Tá? Esse aqui é a hemicúpula diafragmática direita, hemicúpula diafragmática esquerda. Isso aqui é o mediastino, né? Uma área cardíaca. E aqui embaixo está o fígado e a bolha gástrica. Misturado aqui com um pouco de álcool, mas a bolha gástrica ela costuma aparecer aqui. A questão de densidade do raio-x, o que está mais para preto é ar. E o raio-x conseguiu queimar o filme. O que está mais para branco é opaco ao raio-x, é radiopaco, não conseguiu queimar. E o filme que virgem, ele é todo branco, ele ficou com uma densidade parecida com o filme virgem, não conseguiu queimar o filme. Por que o coração está mais para branco e o fígado também está mais para branco? Porque são órgãos bastante sanguíneos e o sangue arterial, né, rico em hemoglobina, e oxigênio, tem o ferro, né, principalmente o arterial, o venoso também, né? Mas o ferro da hemoglobina deixa um nível de radiopacidade. Então, por isso que o fígado ele é branco, não tão branco como o osso, né? Assim como o coração não é tão branco como o osso. Ok.
Então, o que eu quero que vocês observem aqui, que a gente vai mostrar um raio-x alterado no próximo slide, é que a gente vê o fígado, então, colado com o diafragma. Isso é a anatomia. E vemos uma bolha gástrica no lado esquerdo. Bolha gástrica, como é ar, então ele é radiotransparente, que a gente chama, né? Radiotransparente. Vamos ver o outro. O que nós estamos vendo no outro aqui? Claro que chama atenção uma área cardíaca aumentada, né? Mas isso aqui é uma oficina de abdômen. Tem até um seio corsofênico um pouco velado aqui, diferente do outro. A gente poderia achar que isso aqui tem um pouco de derrame, mas não é isso que a gente vai discutir, não. A gente vai discutir o andar superior do abdômen de novo. Olha o que a gente está vendo aqui, gente. O fígado, que é isso aqui, o seu limite superior, não está colado no diafragma. Tem um preto entre eles. Aqui um pouco mais tênue, né? E não existe mais bolha gástrica. O que aconteceu aqui? Aconteceu aqui que uma víscera perfurou, que no caso, que é o estômago, e o gás que estava no estômago, que aparecia na bolha gástrica, que é o gás responsável pelo traube livre, né? É o gás do corpo, do fundo do estômago. Esse gás foi para a cavidade peritoneal por causa de uma patologia chamada úlcera péptica perfurada. Ela, de novo, a gente está falando dela. E esse gás do estômago foi para o peritônio. Normalmente ele vai se acumular nessa região aqui. Ora, o que é essa região aqui, se não a loja hepática? Loja hepática, a gente sabe que ela é maciça por causa do fígado. O que vai acontecer se a gente percutir aqui? Nós vamos ter o que chamamos de hipertimpanismo da loja hepática. Um lugar que a gente sabe que ele é maciço, por ser fígado. Esse hipertimpanismo é o sinal do pneumo peritônio, conhecido como sinal de Jober. Ok? Então, a úlcera péptica perfurada que a gente viu, o sinal do abdômen e tábua, né, na palpação superficial, que é o ácido clorídrico na cavidade peritoneal, sai o gás também. E o gás a gente consegue perceber um sinal do pneumo peritônio, o sinal do Jober. É o segundo sinal dessa doença de abdômen agudo perfurativo. Ok? Vamos falar agora do sinal de Torres-Homem. Sinal de Torres-Homem. O sinal de Torres-Homem. O que a gente está vendo aqui é uma tomografia. A tomografia, gente, são cortes transversais. Deixa eu mostrar para vocês mais ou menos aqui. Não sei se vocês estão vendo na imagem. São cortes transversais, que é como se a gente cortasse uma linguiça ou uma salsicha, e o pedacinho da salsicha a gente visse como se fosse uma moeda de cima. Né? Vai cortar ela em várias moedinhas. A gente vê a moeda de cima. Só que a moeda de cima é o seguinte: aqui está o abdômen, aqui está a região dorsal. Isso aqui é o corpo vertebral, é a coluna vertebral. Então, isso aqui é a região dorsal. Aqui o externo, arco costal, isso aqui é a parte ventral. O crânio caudal, o crânio está para dentro e o caudal está para fora da tela. Então, o lado direito do paciente é esse, o lado esquerdo é esse. Esse corte aqui de linguiça, de moedinha, está na altura do abdômen superior. Então, o que a gente vê em abdômen superior? A gente vê um fígado do lado direito, grande. A gente vê a aorta abdominal. A gente vê o corpo do estômago. Não dá para ver o pâncreas aqui. Só que veja, o princípio da tomografia é o mesmo do da radiografia. São ondas de raio-x. Só que a tomografia
ela tem uma resolução menor, então melhor. Então, o que é radiopaco, radiotransparente, fica num degradê maior de tons de cinzas, do branco, tons de cinzas e preto, maior do que no raio-x. Então a gente diferencia mais a radiopacidade do fígado para o osso, por exemplo, na tomografia. Né? Fica bem mais claro quando é osso, quando é fígado. Só que o fígado era para estar todo nessa densidade aqui, ó. Só que tem uma coisa preta dentro dela. Isso aqui é uma doença. É um abscesso. O abscesso pus vai ter uma densidade diferente, não é mais sanguíneo, né? Então não é mais radiopaco, fica mais escuro. É um abscesso piogênico, um abscesso hepático. Por que a gente está falando isso? Porque o abscesso hepático ele está dentro de um diagnóstico diferencial da síndrome, da febre de origem indeterminada, ou febre de origem obscura, o nome antigo. É um diagnóstico difícil, é um desafio, às vezes, para o clínico, são doenças infecciosas não comuns, às vezes são neoplasias que não foi diagnosticada ainda. Então, é um paciente que vem, às vezes, pobre de sintomas e de sinais, vai solicitando, pesquisando os sítios de infecção mais comum, não descobre o que está acontecendo. E o abscesso hepático faz parte desse diagnóstico diferencial, até com uma das principais patologias. E é um paciente pobre de história, né? Mas o que acontece no abscesso hepático? Se a gente percutir a loja hepática ou fazer uma digitopressão na loja hepática, essa que é a semiotécnica correta, e o paciente sente dor, vai ser a mesma região da pesquisa do sinal de Jober. O sinal de Jober a gente faz uma percussão para ver o hipertimpanismo. No sinal de torrisoma a gente faz uma digitopressão para avaliar a dor. Se o paciente sente dor, faz o examinador ali, o médico, a pensar que ele está diante de um abscesso hepático. Então, diante de uma suspeita de febre de origem determinada, um paciente pobre de história, pobre de exame físico, se o médico lembrou de fazer a pesquisa desse sinal e se der positivo, ele pode confirmar, inclusive até com ultrassom, não precisa pedir a tomografia, e vai iniciar o tratamento, vai chegar ao diagnóstico final. Então, essa é a pesquisa do sinal de Torres-Homem e o sinal de Jober, que é feito na percussão. Ok? Vamos ver novamente se existe um vídeo para a gente ver sobre percussão. Deixa eu ver se eu acho aqui. Percussão, um vídeo curto. Vamos compartilhar nossa tela de novo. Achar aqui a guia. Ok, vou aumentar o volume. Vamos botar a Paula. Percussão do abdômen. A percussão do abdômen deve seguir o mesmo trajeto da palpação. A percussão do abdômen, você percebe regiões mais timpânicas, geralmente a região epigástrica é timpânica, por conta do fundo gástrico. Né? Essa região periumbilical também é timpânica, por conta do próprio intestino delgado, e regiões maciças, que é o fígado, traube, o ácido estiver aumentado, e eventualmente outras regiões do abdômen. É importante você saber que regiões normalmente são maciças, porque se estiverem timpânicas, alguma coisa está errada. Normalmente, a região do hipocôndrio direito é maciça. Se houver timpanismo, pode ser um sinal de doença grave, de pilhão peritônio, ou às vezes uma alça intestinal se insinuou entre a parede e o fígado. É importante a percussão, porque através dela é que se faz o cálculo da hepatimetria. Você vai percutindo até sentir que é submaciço,
você pode mensurar o tamanho do fígado, que gira em torno de 10 a 12 centímetros. Deve-se usar uma fita métrica. Essa hepatimetria deve ser sempre feita com o doente respirando calmamente. Se o doente respira muito fundo, o fígado ele se movimenta. E você pode ter erros, mede um na ins, outro na ex. Né? Enfim, você pode ter diminuição do fígado ou o inverso, pode ter aumento do fígado. Então, a hepatimetria é feita com o paciente respirando calmamente. Ok. A percussão, então, ela é mais simples. Ela é mais simples, tem menos informação que a palpação. E a gente vai terminar aqui novamente o vídeo. Essa aula a gente vai fazer então só para percussão mesmo. Vai ficar faltando no conteúdo da oficina a gente falar dos 4 sinais, que a gente fala 4 sinais de apendicite, mas a gente vai explicar que não é bem assim, não é exclusivo da apendicite. E os 3 sinais que a semiologia nos ensina sobre a ascite, que vai ficar num vídeo que vai ser o terceiro e o último da oficina, ok? Até lá, gente.